Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Marques. Eu sou aluno do Instituto Militar de Engenharia, o IME, e eu recebi um desafio na disciplina de Apoio Computacional à Tomada de Decisões de implementar o método SAPEVO-M, que é um método multicritério de tomada de decisão, né? O nome dele é Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors Mutual Decision Makers. É o método SAPEVO-M. O método SAPEVO ele foi criado em 1997 pelo Carlos Simões de Gomes, tá? Um dos nomes aí grandes da PO. E o meu professor Marcos Santos também, aí um excelente professor, um nome muito forte na pesquisa operacional. E a disciplina em conjunto também com o Coronel Afonso Lopes, Paulo Afonso Lopes, né? Excelente professor também. E eles pediram para que eu desenvolvesse para o R, né? Uma algoritmos, né, que facilitassem o uso da metodologia. E para isso eu criei algumas funções no R. E eu estou gravando esse tutorial aqui para ensinar como é que funciona. Mas antes disso eu queria falar bem raso, né? Falar um pouquinho do método SAPEVO-M, tá? Então, basicamente, a gente consegue dividir em duas etapas esse método, tá? A primeira etapa, a gente tem uma transformação ordinal de preferência entre critérios expressa por um vetor de peso dos critérios, tá? Então, basicamente aqui eu tenho um exemplo, ó, um projeto que é o Ranking Carros, tá? Que eu tenho dois especialistas, tá? Que são os decisores que vão tomar as decisões, né? E também são os que vão avaliar os critérios e as alternativas, tá? Quais são as alternativas? Tem aqui os modelos, né, de carro, um Ford Ka, Onix e Prisma. Os critérios: conforto, design e dirigibilidade, tá? Beleza? Então, basicamente, na primeira etapa, eu faço uma transformação ordinal de preferência entre esses critérios, tá? E eu vou gerar um peso segundo cada especialista, tá? Na segunda etapa, eu faço uma transformação ordinal da preferência entre as alternativas. O primeiro é o critério, tá? Na primeira etapa, e depois a gente faz das alternativas, que as alternativas entram Ford Ka, Onix e Prisma mesmo, né? E aí dentro de cada critério, a gente vai conseguir expressar uma matriz de avaliação no final, né? Compilando todas essas preferências, tá? Então, basicamente, funciona dessa forma, ok? Então, aqui, na primeira etapa, já partindo aqui para o entendimento do algoritmo, né? A gente entra aqui, ó, entre aspas, com o nome do projeto, tá? Aqui, o nome dos decisores, tá? Que aqui eu botei especialista 1, especialista 2, tá? Como exemplo. Aqui a gente tem os modelos de carro, que são as alternativas, tá? Ford Ka, Onix e Prisma, que são as alternativas que eu quero fazer uma escolha, tomar uma decisão, tá? E baseado o quê? Quais são os critérios? Conforto, design e dirigibilidade. Beleza? Então tá. Então, primeira etapa aqui. O que esses vetores aqui eles representam, né? Como é que eu entro com esses vetores aqui? Eu vou ter uma primeira tabela, tá? Em relação à avaliação dos critérios, tá? Esses critérios vão ser avaliados de que forma, né? A gente tem aqui uma escala nominal, tá? Absolutamente pior, muito pior, pior, equivalente, melhor, muito melhor, absolutamente melhor. É basicamente uma escala de Likert de 7 pontos, tá? Então, que vai de menos 3 a 3, tá? E aí de acordo com a preferência da pessoa em relação ao critério, tá? Então, ó, conforto, eu botei aqui, ó, conforto vezes conforto, vai ser o quê? Conforto vezes conforto é equivalente. Por quê? Porque não tem como diferenciar, né? Quem está avaliando primeiro é o especialista 1, tá? Então, vamos lá. Qual é o segundo? Conforto versus design. O que o especialista 1 disse? Ele falou, ele deu 1 de peso. O que essa escala está dizendo, né? O 1, ele está dizendo, ó, que o conforto é melhor do que a dirigibilidade. E ele atribui 1 a essa avaliação, tá? E aqui ele vai estar, ó, conforto versus aqui foi design, né?
Conforto versus dirigibilidade. Ele falou que é 0, ou seja, tanto faz conforto e dirigibilidade para ele fala que é equivalente. Tá? E aí, aqui vão ser os simétricos. Ó. Aqui foi ó, conforto e design, aqui vai ser design e conforto. Então é -1, tá? Porque é o simétrico dele. Tá? Aqui também seria o simétrico, mas o simétrico de 0 é 0 mesmo. Tá? Então é como se eu estivesse transpondo. Tá? E aí aqui, na diagonal principal, é sempre 0. Por quê? Porque eu tenho ó, conforto, design vezes design, dirigibilidade versus dirigibilidade, ou seja, equivalente, tá? Então, essa diagonal principal vai ser sempre 0. Qual é a próxima comparação, né? Ó, design versus dirigibilidade. E aí ele falou -2. O que isso quer dizer? -2, ele fala que o design ele é muito pior do que a dirigibilidade, segundo o especialista 1, tá? Então, o simétrico dele vai ser o quê? Muito melhor. Então, aqui, ó, coloco ele aqui, tá? Então, como é que ficou o nosso vetor, né? 0, 1, 0, né? -1, 0, -2, 0, 2, 0. Então, vocês percebam que eu estou entrando com ele pelas linhas, né? Então, aqui o vetor vai ser a compilação de todas as linhas da minha primeira tabela aqui, tá? E aí eu tenho o segundo decisor, né? Que ele vai avaliar os critérios também, tá? E aí o segundo decisor, a mesma coisa, ó. Vou fazer aqui uma outra tabela para ele, tá? Mesmos critérios, né? Conforto, design e dirigibilidade, tá? A diagonal principal vai ser 0 sempre, porque é conforto vezes conforto, design vezes design, dirigibilidade versus dirigibilidade, tá? E aí, ó, conforto versus design. O especialista 2, ele já falou que, ó, 2 é muito melhor. Ele fala que o conforto para ele, o critério conforto é muito melhor do que o design, tá? Ele leva em consideração muito mais o conforto do que o design, tá? Já o conforto versus a dirigibilidade, ele botou 1. Então, ó, ele falou que é melhor, tá? O conforto é melhor do que a dirigibilidade. 1, né? Não é tão quanto o design é para ele, tá? E aqui a gente bota os simétricos, tá? Mesma forma. Aqui ele falou que design versus dirigibilidade é equivalente, tá? Então a gente terminou aqui também. Então, ó, 0, 2, 1, 0, 2, 1, -2, 0, 0, -1, 0, 0. Então a gente montou aqui. Reparem que tem esse Czinho aqui, ó, que indica para o R que é um vetor, tá? Então toda vez que você entrar aqui, quando for caractere, né, você tem que entrar com aspas, tá? E tem que entrar com um vetorzinho aqui quando tem mais de 1, tá? Para ele indicar que é um vetor, tá? E aí, essa é a forma de gerar manualmente, tá? O sapevo pesos, né? E aí, do momento que você rodar, você vai obter os pesos referentes a cada critério, tá? Segundo os especialistas, beleza? E aí, do momento que você tem o peso, você pode rodar o sapevo ranking, tá? O sapevo ranking tá aqui embaixo, ó, é o quê? Mesma coisa, eu entro aqui, ó, o projeto, os especialistas, né, os decisores, as alternativas e os critérios. E aí eu entro aqui o vetor peso que foi gerado automaticamente pelo sapevo peso, tá? Esse vetor peso aqui, ok? E aí como é que funciona a segunda parte, né? A segunda parte, ó, é a preferência entre as alternativas. A gente fez critério, não fez? Critério era o quê? Conforto, design e dirigibilidade. A alternativa vai ser o quê? Ford Ka, Onix e Prisma, tá? E aí agora a gente vai ver especialista 1, aí vai primeiro critério, aí especialista 1, depois segundo critério e assim por diante, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Ó, especialista 1, primeiro critério que é conforto, tá? E aí a gente montou aqui, ó, Ford Ka, Onix, Prisma, né? Ford Ka, Onix, Prisma. Agora a gente está com a matriz de alternativas, tá? Aqui foi a matriz de critérios, tá? Então, ó, na diagonal vai continuar sendo 0, tá? Porque Ford Ka versus Ford Ka, equivalente, né? Onix versus Onix, equivalente, assim por diante. Agora, Ford Ka versus Onix, -2. Segundo o especialista 1 e no conforto. Então, para ele, o conforto do Ford Ka em relação ao Onix é muito pior, tá? Já o Ford Ka em relação ao Prisma também é muito pior, tá? Então, ele avaliou dessa forma.
Agora o Onyx, aí aqui são os simétricos, né? Então se ele falou que é muito pior, aqui vai ser muito melhor. E aqui também vai ser muito melhor, tá? Os simétricos. Aqui vai ser 0, né? E aqui, Onyx versus Prisma, ele falou que é -1. Ou seja, o Onyx para ele, em termos de conforto, é pior do que o Prisma, tá? E aí eu compilei aqui para o primeiro especialista o conforto, né? E agora, ele está aqui, ó, tá vendo? 0, -2, 2, 2, 0, -1, 2, 1, 0, tá? E assim por diante, aqui, ó. Aí eu entrei aqui, ó, vetor notas decisor 1, critério 1, vetor notas decisor 2, critério 1. Agora eu vou para o decisor 2 para o mesmo critério. Então, ó, é 2, mesmo critério que é o conforto. E aí vai assim, né? Mesma coisa, ele vai pegar por linha, né? E aí eu vou entrando aqui, ó, 0, -1, -3, 1, 0, -2, 3, 2, 0, tá? E assim por diante. Eu vou fazendo isso para cada especialista e para dentro de cada critério, tá? Então no final a gente teve o quê? 3, 4, 5, 6 tabelas. Por quê? Porque eu tenho 2 especialistas e 3 critérios. 3 vezes 2, 6. Então vai ser o número de matrizes que eu vou ter, tá? Agora você imagina, à medida que eu aumento aqui o número de decisores, ou o número de alternativas, ou o número de critérios, eu posso ter matrizes maiores, concorda? E ficaria bastante chato de você colocar na mão, né? Eu até fiz um tutorial que ensina dessa forma, para você poder também fazer na mão se você quiser, tá? Também não é nada custoso, né? Porque você vai ter sempre os simétricos e a matriz diagonal sempre, né? 0. Então é muito mais fácil. Mas imagina que você tenha, sei lá, pô, vamos lá, bota aí 5 alternativas e 5 critérios, né? A gente vai ter 5 ao quadrado, 25, né? Vão ser 25 tabelas dessa aqui, né? Quadros desse aqui. 25 matrizes, né? Então, fica muito ruim, né? De fazer, por exemplo, na mão, né? Então a gente desenvolveu essa solução. E para você colocar o input aqui na mão, ficaria ruim também, tá? Logo, eu desenvolvi, ó, o Sapevo Input Pesos e o Sapevo Input Ranking, tá? O que eles fazem? Eles geram o input automaticamente para gente do Sapevo Pesos e do Sapevo Ranking, tá? E a gente vai ver exatamente como é que trabalha com colocando os pesos, colocando as entradas automáticas, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente já está aqui no nosso RStudio, tá? Que é a IDE mais utilizada aí para o R, tá? Então, ó, a gente tem aqui, como é que a gente vai fazer para utilizar, né? A gente vai utilizar da seguinte forma. Primeiro a gente tem que instalar o pacote, tá? E depois a gente carrega o pacote. Instalar, você pega o pacote do CRAN e traz para sua máquina, né? Rusticamente falando, tá? Você traz o pacote para sua máquina e aí você carrega o pacote para utilizar, tá? Pacote basicamente são funções que os usuários desenvolvem, né? Que utilizaram para resolver uma solução, né? E eles usam isso reiteradamente. Então faz sentido você empacotar essa solução para usar, tá? Beleza? Então, ó, a gente tem aqui, ó, install.package DevTools, tá? O DevTools, ele é o pacote que vai habilitar esse install GitHub, tá? Por quê? Porque eu aloquei esses algoritmos que eu desenvolvi no GitHub, tá? E aí a gente vai ter que baixar do GitHub, tá? E para isso a gente precisa do DevTools. Só que como eu já instalei, né? Como é que eu faria para instalar? Eu clico aqui, tá? Ou eu seleciono tudo, ou eu só seleciono uma linha aqui, ou qualquer lugar aqui, se eu andar com o cursor. Se eu apertar Run aqui em cima, ou apertar Ctrl Enter, ele roda, tá? Aqui eu vou carregar os pacotes. Então, ó, como eu já instalei na minha máquina, é só carregar, tá? Então, carreguei o DevTools, tá? Vou carregar o Sapevo Input Pesos, Sapevo Pesos, o Sapevo Input Ranking e o Sapevo Ranking, tá? Beleza.
Aí aqui a gente tem na janela anterior que a gente estava, né? A gente tem aqui manualmente, tá? Só que aí eu quero gerar eu quero gerar tudo isso aqui automaticamente, tá? Como é que eu vou fazer? A gente tem, ó, esse Sapeva Input Pesos aqui, tá? E aí, ó, como é que eu faço para rodar? Eu clico aqui do lado em qualquer lugar, né? E ou dou Run ou eu dou Ctrl Enter, tá? Eu vou dar Ctrl Enter. Então, ó, dei Ctrl Enter. Aí a gente aparece aqui no prompt aqui embaixo, ó. Qual o nome do projeto? Eu vou entrar exatamente com o que está escrito aqui, tá? Ó, ranking carros, tá? Ranking carros. Quais são os decisores? Ele pergunta pra gente. Quem são os decisores? É o que? Especialista 1 e especialista 2, tá? Eu vou tirar só aspas, né? Porque aqui não precisa de aspas, tá? É só botar vírgula. Especialista 1, especialista 2. Quais são as alternativas? Ford Ka. Vou digitar aqui, ó. Ford Ka, Onix, Prisma. E aí eu entro. Vou botar ali igualzinho, né? Vou botar aqui a letra maiúscula para ficar bonitinho. Onix, Prisma. Beleza. Agora ele pergunta quais são os critérios do projeto. Critério é conforto, design e dirigibilidade. Ó, conforto, vírgula, design, vírgula, dirigibilidade. Beleza. E aí, o que ele pergunta pra gente? Ó, conforto versus design, tá? Lembrando daquela tabela, né? A gente vai ter o quê? O primeiro é sempre 0, né? Aqui é a primeira comparação que ele vai ter, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 1. Vamos lá, conforto versus design. Vou entrar 1. Conforto versus dirigibilidade. Vou entrar com 0. Design versus dirigibilidade. Ele já está falando aqui, ó, desse cara aqui, tá? Então eu vou entrar com -2. Beleza? Aí lá, ele gerou aqui, ó, já um vetor aqui, ó, tá vendo? Ele já tem aqui as alternativas, ó, que eu digitei. Alternativas, critérios e os decisores, tá? E a gente tem um vetor aqui já com a minha saída aqui de cima, tá vendo? 0, 1, 0, -2, 0, 2, 0, tá? Beleza? Legal. Ele deu um errinho aqui de expressão regular, mas não tem muito problema, que foi por causa do encoding, tá? Mas não tem problema não, isso aqui é tranquilo, tá? E aí, ó, ele pergunta conforto versus dirigibilidade. Agora a gente está indo no especialista 2, tá? Agora a gente vai para o decisor 2. Já está nesse segundo vetor aqui, tá? Então a gente vai botar aqui, ó, 2, né? Ó, 1. E agora, ó, é 0, tá? Olha lá. Agora, ó, olha o que ele me devolveu. Ele me devolveu exatamente, ó, 0, 2, 1, -2, 0, 0, -1, 0, 0. Os vetores que estão aqui, certo? Então, ó, eu gerei aqui, ó, o meu projeto. Eu vou botar... Cadê o meu projeto aqui? Ele ainda não gerou o projeto, mas aí a gente bota aqui, ó, projeto. Pode botar para ele qual foi o projeto que ele não gerou. Depois eu vou alterar aqui. Ó. Agora ele tem, ó, o projeto, os decisores e os critérios alternativos. Ó, projetos, decisores, alternativas e critérios, tá? Igualzinho aqui, tá? Esses caras são os objetos que guardam esses elementos aqui, tá? Do vetor, ok? E eu tenho agora, ó, olha só, um objeto que eu gerei, vetor final, né? Então se eu chamar aqui, ó, vetor final, olha só,
ele me traz os vetores que eu quero aqui. E aqui, ó, ele me dá o índice. Então eu vou colocar os índices, ó. Esse cara aqui é o primeiro, né? Então, ó, eu boto o índice dele aqui. Esse cara aqui é o segundo. Então eu pego esse cara aqui e jogo aqui, tá? Então, basicamente, ó, se eu gerar o Sapevo Pesos, ó, o nome do seu projeto é Ranking Carros, alternativas Ford Ka, critérios conforto, design e dirigibilidade, e ele me dá os pesos para entrar no Sapevo Ranking, tá? Então vamos ver se o automático funcionou. Ah lá, exatamente o mesmo resultado, concorda? Legal. Agora a gente pode usar o que a gente calculou, né? Do Sapevo Pesos para o Sapevo Ranking, tá? Para ele poder gerar agora em relação às alternativas, tá? A gente fez em relação aos critérios e agora a gente vai fazer em relação às alternativas, tá? Dentro de cada critério, beleza? Legal. E ó, como é que eu boto a mesma coisa, né? Até aqui é igual, né? Só que eu entro aqui um vetor peso, né? Que foi o vetor calculado, tá? Ele gerou aqui, ó, tá vendo? Vetor peso, tá? Se eu chamar vetor peso, ele traz exatamente o vetor que foi gerado. Tá lá, ó. Conforto 1.8, design, dirigibilidade 1.2, tá? E aqui eu vou ter que entrar, ó, vetor notas, decisor 1, critério 1, ele vai gerar esse vetor aqui, tá? Então eu vou ter que gerar esses vetores aqui, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou gerar automaticamente no Sapevo Input Ranking, tá? Então, ó, qual o nome do projeto? Mesma coisa, né? Vamos lá, Ranking Carros. Quem são os decisores? Especialista 1, especialista 2. Alternativas: Ford Ka, Onix, Prisma. Critérios do projeto: conforto, design e dirigibilidade. E aí ele pergunta, o especialista 1 e conforto, né? Ou seja, decisor 1 e critério 1, tá? Eu tenho que dizer para ele aqui, esse cara aqui, ele é sempre 0, né? Esse cara aqui é a primeira comparação. Então vamos lá, menos 2. Menos 2. E agora eu entro com menos 1. E aí, ó, ele já gerou aqui para mim, né? Tá aqui, ó, tá gerando o vetor, tá? E aí ele pergunta, especialista 1, design. Agora, atenta o seguinte, ele tá no especialista 1, ou seja, no decisor 1 ainda. Esse cara aqui é o decisor 2, tá? Então tem que ir para cá, tá? Decisor 1, critério. Critério 2, tá? Então, ó, ele tá aqui no... Ele quer especialista 1, design, ou seja, decisor 1, critério 2, tá? Então, ó, vamos entrar aqui. Vai ser 0, 1, ó, vamos lá, 0, 1, que é esse cara aqui, ó. 1 e 0, tá? Beleza. Criou já também, ó. Ele vai acumulando, tá vendo? Legal. Ó, especialista 1, dirigibilidade, ou seja, eu tô aqui já. Tô no critério 3, decisor 1, tá? Então, ó, vai ser menos 1, 1, ó. Menos 1, 1 e 3. Beleza. Então, agora ele já acabou todos do especialista 1, né? Então ele vai para o especialista 2, primeiro critério. Então volta aqui. Ó, especialista 2, primeiro critério. Então vai ficar menos 1, menos 3. Vamos lá. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 e menos 2. Legal. Segundo critério do decisor 2, tá? Menos 1 e 1.
tá? Então, ó, menos 1 e 1. E aí ele já criou também. Agora a gente vai para o último do 2, né? Que é menos 2 e 1. Menos 2 e 1. E agora, ó, ele já dá a saída com todos os vetores para você imputar no Sapevo Ranking, tá? Só que aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Olha só. Mesma coisa, né? Ele bota o projeto, decisores, alternativas, critérios, né? Que foram os objetos que ele gerou, tá? E aí a gente vem aqui, ó, vetor final. E aí vai pegando os índices, ó. O primeiro cara é o quê? Ó. Esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser primeiro especialista, critério 1, certo? Primeiro especialista, critério 1. Então tem que ser 0, 2, menos 2, tá? Então, ó, beleza. O segundo vai ser o quê? Vai ser segundo especialista, critério 1. O segundo especialista, critério 1, vai ser esse cara aqui, ó. 0, menos 1, menos 3, 1, 0. Então, ó, vai ser, ó, 0, menos 1, menos 3, 1, 0, 2, tá? Por quê? Porque primeiro ele faz especialista 1, critério 1, especialista 2, critério 2. Calma aí, deixa eu subir aqui. Ó, especialista 1, critério 1, especialista 1, critério 2, especialista 1, critério 3. E aí ele vai para o especialista 2, critério 1, tá? E aí ele chega nesse cara aqui, beleza? Tá? Então, só tomar cuidado na hora de colocar aqui os índices respectivos, né? Para não colocar errado, tá? Então, só toma esse cuidado. Mas, no final, é só você colocar aqui todos os índices, tá? E colocando, beleza? E aí, ó, se você rodar aqui, rodei, olha lá. Ele falou, que ele deu de saída? Ele deu o nome do projeto, ó, ranking carros, deu as alternativas, os critérios, o peso, deu a matriz de avaliação, tá? Que é a alternativa versus critério, tá? Os pesos, tá? A pontuação dos critérios, né? Como é que foi? De forma geral, né? Design foi 3, dirigibilidade 3.2, que foi o maior, né? Dirigibilidade foi o que foi levado mais em consideração, tá? E no final também ele te dá o ranking das alternativas. Então, quem foi escolhido em conjunto, né, pelos dois especialistas foi Prisma, tá? O Prisma teve 4.46 de ranqueamento de nota, tá? Então, o ranking dele foi primeiro, o segundo foi Onix e o terceiro foi Ford Ka, segundo os especialistas, tá? E se a gente rodar agora o automático, também tem que gerar o mesmo resultado. Vamos ver se gerou. Tá lá. Ó, o Prisma foi o primeiro, o Onix, beleza, tudo certinho, ó, 3. Beleza? Então, esse foi o tutorial do método Sapevo M. Eu espero que vocês tenham gostado. Utilizem bastante aí. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail ou escrever aqui mesmo no canal, tá? Fica à vontade aí. Valeu? Forte abraço aí pra vocês. Falou!